que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos do seu amor, está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. Amém. Vamos agora nos colocar em pé. Vamos cantar mais um louvor. Vamos cantar então Maravilhas. Maravilhas. Vamos colocar em pé. Vamos cantar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida e que ainda fará. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza.
todos nós. Sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é. Santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é. Santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Seu nome eu vou louvar e vou cantar, 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 seu nome eu vou louvar, vou cantar. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar. Amém. Incline sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Grande e eterno Deus, como é bom podermos louvar o Teu santo nome, cantar e render louvores a Ti. Pois só Tu és digno, Senhor, de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Somos Teus filhos, somos falhos e pecadores, Senhor, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos purifica neste momento, nos restaura, Senhor, e nos dê a Tua paz. Que possamos nessa noite, aqui na Tua casa, lugar de adoração e louvor ao Teu nome, onde Tu se faz presente em nosso meio, com os Teus anjos louvando também o Teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar-nos a todos e que possamos nos sentir bem aqui e saímos daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. No livro Conselhos sobre Mordomia, na página 48, tem um texto interessante que nos diz o seguinte: Deus pede o que vos lhe deveis em dízimos e ofertas. Reclama consagração em todo o ramo de sua obra.
desempenhai fielmente vossa parte no posto do dever que vos foi designado. Trabalhai fervorosamente, lembrando-vos de que Cristo está ao vosso lado, planejando, ideando e construindo para vós. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, sendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda obra. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Dai poderosa, alegre e voluntariamente, gratos por poderes fazer alguma coisa para levar avante o reino de Deus no mundo. Esvaziai o coração do egoísmo e cingi a mente para a atividade cristã. Se estiverdes em íntima ligação com Deus, estareis dispostos a fazer qualquer sacrifício para colocar a vida eterna ao alcance dos que perecem. Conselho sobre mordomia na página 48. Neste momento de adoração, nós temos a oportunidade, com os nossos dízimos e ofertas, em adorar a Deus, mas também, principalmente, levar este evangelho avante, para que muitos que ainda não conhecem o amor de Jesus tenham a oportunidade de conhecer. Os diáconos então agora vão passar as salvas. Senhor nosso Deus, aqui está uma parte, Senhor, daquilo que nós temos recebido das Tuas mãos. Que o Senhor possa, ó Deus, multiplicar essas bênçãos na vida de cada um dos Teus filhos. E que nós sejamos cada vez mais liberais e conscientes de que a Tua obra precisa prosseguir aqui nessa terra. Sabemos, ó Deus, que Tu não precisa delas, mas muitas pessoas neste mundo carecem de ouvir a Tua mensagem. Por isso, ó Deus, nós dedicamos essas ofertas, esses dízimos, como parte da nossa adoração a Ti. Aceita, Senhor, por Jesus nós oramos. Amém. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. E para a honra e glória do Seu santo nome, vamos ouvir agora uma mensagem musical pela Kelaine. Digno é o Cordeiro que por mim na cruz morreu e morreu em meu lugar. Mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar. Tudo suportou por me amar. Ele é digno
toda honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo o louvor, de toda a glória pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá para sempre reinará. Ele é digno de ter toda honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo o louvor, de toda a glória pra sempre, pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá para sempre reinará, e virá pra me buscar. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá para sempre reinará. Meu cordial boa noite aos irmãos. Como sempre digo, que o poder e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo possa estar sobre todos nós. Amém? Talvez a base ou a introdução daquilo que eu quero falar para vocês nessa noite ocorreu essa semana. Precisei num momento qualquer ir ao banco e estava na fila do banco esperando para ser atendido no caixa, e de repente atrás de mim tinha um casal com uma menininha no colo, e um menininho, desculpe, no colo, e estava o esposo, a esposa, e eu gentilmente perguntei para eles: vocês não querem ir na fila com a neném, na fila de...
a fila especial para gestantes, para com criança. Ele disse, não, a gente fica aqui mesmo, sem problema. Tinha uns 3 na minha frente. E eles ficaram ali, a criança se incomodou no colo da mãe. Ela então colocou a criança no chão. E o pai, por algum motivo, saiu. E ele saiu do banco para o lado de fora, talvez tinha que fazer alguma coisa. E a mãe não se deu conta que o menino também foi atrás de quem? Do pai. E eu virei para ela e disse, ele está saindo. Quando eu virei para ela dizer, ela correu atrás do menino, só que não deu tempo. O pai havia passado, não estava vendo que a criança vinha atrás, a porta do banco fechou e o menino deu de testa no vidro assim, o pai sentou de volta. E ela já pegou ele sentadinho, já choramingando no chão. E me veio a ideia. O vidro, na verdade, para a criança é difícil de identificar se estava aberta essa porta ou estava fechada. Mas não sei porquê, nessa manhã, quando eu acordei com uma melodia maravilhosa em casa. Depois de ter feito a minha meditação, vi que a esposa não levantou, eu voltei para a cama e dormi e acordei com uma melodia maravilhosa. E me lembro que eu acordei tão assim, agoniado, que em vez de entrar na porta do banheiro para poder fazer minha higiene, saí pelo corredor. E eu disse, por onde tu vai, amor? Eu digo, o pessoal está cantando uma serenata aí para mim. Os jovens foram lá. Ele disse, mas tu vai aonde? Aí eu disse, o banheiro. Ele disse, mas aí não é banheiro. Vocês imaginam que a gente acorda meio tumultuado? E eu fiquei pensando, sabe numa coisa? Eu nunca parei para pensar, e você também nunca fez isso para pensar, agora eu vou entrar pela porta. Você já pensou? Agora imaginem comigo agora, nesse momento. Tente meditar por quantas portas você passou hoje. Desde quando acordou? Já pensou nisso? Tenta meditar. Você está chutando. Mas pense em quantas portas. Talvez você se lembre da primeira, da segunda, da terceira, da quinta porta e vá se lembrando. E você vai descobrir que durante o dia você passa por portas sem identificá-la. Passa por passar. A gente entra no carro sem pensar, vou agora abrir a porta. São coisas que a gente faz de forma tão natural que a gente não pensa para fazer. É verdade ou não é? E as portas são muito importantes na nossa vida. Já pensou construirmos uma casa sem nenhuma porta? De que utilidade teria ela? Não é verdade? Então, pelo menos eu vejo 3 grandes utilidades de uma porta. Primeiro, para entrar e para sair, é natural. Segundo objetivo pelo qual existe uma porta. Por quê? Segurança, segundo aspecto. Qual é o terceiro aspecto que existe uma porta? Além de entrar e sair e a segurança. Privacidade, você está guardado ali dentro. E nós poderíamos arranjar vários argumentos para mencionar de que uma simples porta é importante demais na nossa vida. Lembro-me da experiência que um dia eu vi um pastor, eu era ainda adolescente, pastor pregando na igreja, em que ele mencionava de que uma moça descia do trem e era assediada por um assaltante. E ela saía correndo em direção à sua casa. E no momento antes de chegar na casa, o assaltante mais perto ainda, a rua meio escura, e ela gritava, batia nas portas tentando entrar. E nem uma porta tinha sido aberta, até que o assaltante a alcançou e lhe esfaqueou. E ele contava por que essas portas não foram abertas. Pelo fato que muitas pessoas, com medo de sair para atender, pudesse também ser o quê? Agredido. Portanto, uma porta tem um simbolismo especial, mas nós não damos a devida importância a ela. Mas abram comigo vossas Bíblias. No livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7. E aqui fala de uma porta especial. E talvez seja sobre essa porta que eu quero analisar em poucos minutos com vocês nessa noite. Mateus capítulo 7, do versículo 13 e 14, a Bíblia diz: entrai pela porta estreita. Sabe o que eu descobri? Que na nossa casa, quanto mais larga a porta for, melhor o acesso.
Talvez não seja melhor para segurança, na verdade, mas processo é melhor. É muito mais fácil passar por uma porta larga do que por uma porta estreita. A Bíblia está dizendo aqui, entrai pela porta estreita, define a estrutura da porta. A Bíblia diz mais, larga é a porta e espaçoso é o caminho, que conduz o quê? Então já define que a porta estreita, ela é difícil a passagem, e mais fácil é a porta larga, mas essa porta larga apresentada aqui na Bíblia, ela não conduz a um caminho seguro, diz que conduz a um caminho a perder, e diz ainda que muitos estão andando por essa porta larga, estão adentrando por essa porta larga. Nós comumente definimos que a porta estreita é o caminho da onde? Do céu. E a porta larga é o caminho da perdição. Quando a irmã White teve o seu primeiro sonho, ou sua primeira visão dada por Deus, em 1844, final de 1844, por volta do mês de dezembro, ela viu 2 caminhos. Um caminho estreito e um caminho largo. O caminho estreito era pedregoso, era difícil, o acesso era íngreme, era difícil trafegar, e o caminho largo era um caminho aberto, tranquilo, e muitos pareciam estar no caminho largo, e diz ela na sua primeira visão que poucos estavam no caminho estreito, mas no final do caminho largo estava o quê? A Canaã celestial, e no final do caminho estreito estava um grande precipício, a perdição. Essa é a ideia que começa a Igreja Adventista a ser pregada logo no início, em 1844. Os 2 caminhos. Por outro lado, agora, aqui a Bíblia está apresentando uma porta estreita e uma porta larga. Não mencionou, na verdade, qual era a situação da porta estreita, mas já faz claramente alusão à situação da porta larga. E diz que as condições de quem anda para a porta larga é levado por um caminho de perdição, e são perdidos aqueles que entram por ela. Agora o versículo 14 ilustra melhor dizendo, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Agora ele ilustra. A vida eterna não é um caminho largo, um caminho fácil de se seguir. É um caminho estreito, um caminho difícil, e é por essa porta que nós andamos. E diz, são poucos que andam por ela. Por que são poucos? Em todas as parábolas praticamente, ou maioria delas, quando Jesus pregava sobre o reino dos céus, termina dizendo o seguinte, e é interessante como elas todas se combinam nesse aspecto. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Portanto, a condição de poder adentrar por essa porta é nossa escolha. Ou eu ando de uma forma tranquila pelo um caminho largo, ou ando de uma forma difícil pelo caminho estreito ou difícil. Ou eu tenho o prazer e a satisfação de viver o que o caminho largo me oferece, ou eu tenho a desdita de sofrer as consequências por ter escolhido um caminho estreito. E talvez você entenda quando Josué disse, se vocês querem seguir a seus deuses, sigam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele via que todo o povo em seu tempo estava mais inclinado a adorar deuses estranhos do que o próprio Deus verdadeiro, e que tinham dificuldade de seguir o Deus verdadeiro. A Bíblia aqui em Mateus apresenta essas 2 portas, uma porta estreita e uma porta larga. E nós pregamos que a porta estreita é o caminho que conduz à salvação, porque assim bem diz a Bíblia, e o caminho largo é o que conduz à perdição. Por outro lado, nós passamos a entender que o caminho estreito é um caminho de dificuldades, de problemas, enquanto o caminho largo é um caminho de quê? De fácil acesso e de tranquilidade. E talvez eu tenha que lembrar nessa noite a vocês que vieram humildemente ouvir a palavra do Senhor, de que quando Jesus esteve nesse mundo, ele chamou seus discípulos e disse, olha, não pensem que nesse mundo vocês não passarão por aflições. Filhinhos, nesse mundo vocês passarão por aflições, mas não desanimem. Não desanimem, porque ele diz, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo que nós cristãos iríamos viver transitando nesse mundo à contramão, indo contra os princípios mundanos e tentando alicerçar na nossa vida os princípios divinos.
E não é fácil para o cristão, porque somos defamados. Eu imagino, para aqueles que ontem se batizaram, a dificuldade que eles enfrentaram e enfrentarão logo mais da oposição dos familiares, da discriminação dos amigos. E quando ele tiver que dizer para o amigo, olha, eu não mais vou fazer isso, eu não mais participo disso, vai dizer, o que foi que aconteceu? Não é verdade? Você estava num caminho tão fácil, estava vivendo uma vida tão tranquila, por que você está com problemas agora e por dificuldade? Está vendo? Tu foi aceitar essa igreja, agora tu está com problema. E é bom nós entendermos isso, que nós descobriremos que quanto mais problemas nós tivermos, mais Deus vai o quê? Nos ajudar a que nosso caráter seja aperfeiçoado. Portanto, nós precisamos entender. Eu tenho hoje aqui a Bruna, que ontem se batizou, né, Bruna? Está aqui com a gente. E eu imagino as dificuldades que ela vai enfrentar por ter tomado a decisão de seguir a Cristo. O caminho para ela não vai ser um caminho largo, espaçoso, vai ser um caminho difícil, porque seus hábitos serão transformados, e alguns a discriminarão, alguns acusarão ela de agora ser fanática, de estar fazendo o que costumeiramente a família não faz, de estar seguindo por um caminho diferente daquilo que Deus quer que ela siga. E muitas das vezes nós pensamos em desistir pela tanta pressão que sentimos. Mas Jesus tentou talvez apresentar isso, e seus discípulos não tinham compreendido bem. São João, ele descreve de uma forma mais ampla, lá no Evangelho de João, descreve de uma forma mais ampla, como foi que Jesus se apresenta como essa porta das ovelhas. Quer ver? Abram comigo o Evangelho segundo João, vamos lá. Evangelho segundo João, e vocês vão encontrar isso em São João, especificamente no capítulo 10. João, capítulo 10. O contexto todo é interessante. E o contexto nos traz uma clara compreensão de Jesus apresentando-se dessa forma. Diz a Bíblia: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Isso não quer dizer que não teria ladrão e salteador tentando entrar pela porta. Mas ele diz que não entra pela porta das ovelhas é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este, o primeiro abre e as ovelhas entram, ouvem a sua voz, chama pelo nome e as suas próprias ovelhas a conduz para fora. O que está dizendo aqui? Que para esses o porteiro vai lá e abre a porta e chama as ovelhas, e ela ouve o caminho. Então identifica aqui primeiro um porteiro abrindo a porta e as ovelhas seguindo a voz do seu bom pastor. Depois de sair as ovelhas que lhes pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de todo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus propôs essa parábola e os discípulos não entenderam o que é que ele estava querendo dizer com isso. Jesus começa a dizer para os discípulos: olha, vou dizer uma coisa para vocês, quem não entrar pela porta das ovelhas não vai ter aprisco. Mas o ladrão vem e vai entrar não pela porta, mas vai entrar por outra porta, e esse é ladrão e salteador. Mas quando o porteiro vem e entra pela porta, então ele fala com as ovelhas ouvem a sua voz, ele as tira para fora para o pasto, e elas o seguem, porque conhece a voz do seu pastor. Por mais difícil que seja o caminho, quando as ovelhas estão seguindo o seu pastor, estão no caminho seguro. E é interessante, diz, o salteador não, ele não faz isso. E é difícil a ovelha seguir um pastor que ela não conhece a sua voz. Como vai identificar como um bom pastor se ela não conhece a sua voz? E os discípulos, desculpa a expressão que eu vou usar, ficaram voando na história, não entenderam o que Jesus queria dizer. Então Jesus passa
a disseminar a ele a orientação do que ele estava querendo dizer. Do versículo 7 em diante, Jesus então começa a explicar. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade eu digo, eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus está dizendo? Que a única forma do indivíduo entrar nesse caminho estreito e ser salvo é entrar pela porta. E a porta das ovelhas, ele se identifica aqui como sendo o quê? A porta. Portanto, salvação não existe senão através de quem? De Cristo Jesus. É o que ele estava querendo dizer. Não há outra forma de você ser salvo, dessas ovelhas se salvarem, se não entrarem pela porta. E eu sou essa porta das ovelhas. E ele continua dizendo no versículo 8: todos quantos vierem a mim, antes de mim, desculpa, são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Aí ele continua afirmando: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e achará pastagem. Só que ao entrar pela porta, você não entra de uma forma inconsciente, como você faz qualquer porta da sua casa. Como você abre a porta do seu carro, entra, e quando para, sai da porta, pela porta do seu carro. Adentrar por essa porta e ao sair dessa porta tem que ser de forma consciente. Não dá para entrar por essa porta simplesmente por algum fator desconhecido. Precisamos entender qual o caminho a seguir. E agora Jesus se apresenta como a porta, e através dele nós então aprendemos a seguir esse caminho para podermos participar da sua graça. Não é um caminho fácil, é um caminho difícil. Ele diz que a porta é estreita, larga o caminho do que estão o quê? Indo à perdição. Mas quando estamos com Jesus e entramos pela porta, nós ouvimos a voz do pastor, e ao ouvirmos nós seguimos os seus caminhos. Isso não quer dizer que o salteador ou o lobo não venha em volta, ou não tenha vontade de destruir suas ovelhas. Porque ele diz no versículo 7, o ladrão vem somente para roubar e para fazer o quê? Para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Talvez você agora lembre: poxa vida, alguns anos atrás eu decidi entrar por uma porta, sem saber que estava entrando por uma porta. Quando você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, e abriu uma porta que para você era desconhecida. E enquanto você estiver em Cristo, você trilha um caminho, por mais sinuoso que seja, por mais difícil que seja, por mais estreito que seja, e por mais difícil que seja a sua caminhada, enquanto você estiver nesse caminho, você ouvirá a voz do seu pastor. E ele lhe guiará pelo caminho. E você estará seguro. Foi por isso que Jesus disse: vocês vão passar por problemas, vocês vão passar por aflição, mas não desanimem, porque vocês têm um pastor que venceu o pecado. Não desanime. Portanto, a Bíblia aqui está mencionando que Jesus é o bom pastor, e nós somos ovelhas do seu pasto. E ele não prometeu que o pasto que as ovelhas iriam participar seria um pasto verdejante, de águas cristalinas e sem problemas. Em Lucas, no capítulo 13, por favor, abram comigo. Lucas capítulo 13, no versículo 24. Temos também parte dessa história narrada por Lucas com respeito a essa porta. Lucas capítulo 13, versículo 24. Diz a Bíblia: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E interessante, quando a casa se estiver levantada e fechada a porta, eis-vos do lado de fora, começareis a bater e a dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Então dizeis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim,
vós todos que praticais iniquidade. E a Bíblia diz: e haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus. Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós vos lançará fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há outros que virão ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a seleção não é dele, ele está com a porta aberta para que qualquer um entre. Mas o dia que essa porta se fechar, ninguém mais abre. E é interessante que ele diz: eu abro a porta e eu fecho a porta. Quem pedir entrada e ela estiver aberta, entrará. Mas aquele que fechar as portas, não poderei entrar. Não poderão entrar. Alusivo a essa porta, Jesus também apresenta a Bíblia que Jesus estará diante de uma outra porta. Apocalipse capítulo 3, abram lá com suas Bíblias. Olha como ele se apresenta agora diante de uma outra porta. Apocalipse, no capítulo 3. Essa porta que se apresenta aqui, ela tem fundamento o quê? Profético. Apocalipse 3, versículos 6 e 7, a Bíblia diz o seguinte. Veja aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E sobre a igreja de Filadélfia diz: ao anjo da igreja de Filadélfia se escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A que se refere? Que porta é essa que se refere? A Bíblia. A porta da graça. A oportunidade que Deus dá a todos nós de sermos ou não sermos salvos. Agora, quem terá direito de entrar por essa porta? Quem é que terá esse direito de poder estar dentro dessa porta? Deixa eu buscar um texto, que agora tinha frisado aqui, do Espírito de Profecia, que fala sobre essa porta. Interessante, que diz o texto aqui. Deixa eu achá-lo rapidamente. Aqui está. Nesses últimos dias, quando o povo de Deus, sem que esteja totalmente preparado, foi-me mostrado que esse povo havia de ser provado na questão de estabelecer lares e serem abrigados pelo poder de Deus, ou serem destruídos por aqueles que não crerem na verdade. Pela oposição e perseguição a crentes, ficaram privados do abrigo, e seria dever dos que têm lar abrir a porta para que possa entrar aquele que é chamado em todo o texto o Rei da Glória. Mas recentemente me foi mostrado que Deus haveria de provar o seu povo, professo, na referida questão. Cristo, por nossa causa, se tornou pobre como nós. Sua pobreza enriqueceu-nos e tornou-se, através do seu sacrifício, um poder claro para preservarmos a todos nós que estamos nos preparando nesses últimos dias para buscarmos a Canaã celestial. Largo é o caminho do mundo, mas estreito é o caminho da graça de Cristo Jesus. Muitos, não acreditando que poderão chegar no final desse caminho, desistirão desse local e darão lugar a outros que querem assim percorrer a caminhada cristã. Difícil, no entanto, verão a caminhada, mas estarão seguros de que aquele que os fez como porta para que pudessem entrar,
será o que guiará a eles em toda a sua caminhada cristã, até que um dia possam alcançar a Canaã, e um dia ele foi preparar para todos aqueles que decidissem caminhar com ele. Nosso Pai Celestial se propôs não só ser a porta aberta a todos que querem ser salvos, mas também a dar a todos que assim o querem a segurança de que, por mais difícil que seja a caminhada, Ele estará disposto a abençoá-los para que um dia possam alcançar a salvação. Aí ela continua dizendo aqui, 2 textos depois: mas esse caminho não será eterno. Quando um dia essa porta se fechar, muitos estarão clamando por entrada e não poderão entrar. E assim estarão do lado de fora, perdendo o direito de habitar eternamente com o Rei da Glória. Isso está no Grande Conflito, na página 532 do Grande Conflito. E é interessante que ela diz de que Jesus é a porta, Ele estende a oportunidade para que todos possam entrar. Mas aqui um dia Ele vai fechar a porta. E por isso diz que Apocalipse, aqui 3, que Ele fecha e Ele abre. E ninguém pode deixar que Ele assim o faça. Duas coisas eu descobri. Que hoje, por não atentarmos às portas pelas quais nós passamos na vida, nós não damos a importância para uma devida porta, que um dia se abriu como um caminho estreito e difícil, mas é o caminho da salvação. O segundo aspecto é por não termos dificuldade de entrar e sair nas portas da vida normal. Nós achamos que todo o caminho que tenhamos que seguir seja um caminho fácil e tranquilo. E quando somos provados, nós achamos que Deus está nos castigando pelo fato de tivermos feito a vontade de Deus. Já viram como a gente faz? Quando há algum problema, diz: o que foi que eu fiz, meu Pai, para estar sofrendo isso? O que foi que eu fiz? E achamos que isso é condicional à nossa situação. Não, queridos, queiramos ou não, todos nós passaremos por aflições e dificuldades. E muito cuidado, se você sentir que a sua vida vai tão bem que você não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Porque a Bíblia diz: cuidado, foi que Jesus disse a Pedro: Satanás anda ao teu redor como um leão tentando tragar. Portanto, entenda que as dificuldades pelas quais você passa na vida vai lhe dar direito a ser refinado, a ser provado, e para enfrentá-las, para que você chegue do lado de lá. Porque se a caminhada cristã fosse fácil demais, como muito tem sido pregado assim pelo pentecostalismo, você até relaxaria de ser fiel a Deus. Ou você acharia que por ser fácil demais, todos não estariam salvos. É evidente. Mas pela dificuldade de sermos fiéis e obedientes a Deus é que muitos não querem seguir esse caminho. Mas quando eu decido entrar pela porta, eu tenho que aceitar o caminho pelo qual aquela porta me ofereceu. Eu não posso entrar pela porta e escolher um outro caminho. Porque na verdade, não tenham dúvidas, o salteador oferecerá uma porta muito mais larga e um caminho muito mais vantajoso. E nós precisamos entender que o caminho do Senhor para Canaã Celestial é com dificuldades. Deixa eu terminar voltando a São João capítulo 10. Voltem lá a São João capítulo 10. Eu vou mostrar para vocês como Jesus termina nesse capítulo orientando os seus discípulos e apresentando de uma forma melhor, como se fosse essa porta. São João, no capítulo 10. Eu havia tirado aqui, aqui está. A partir do versículo 11, olha o que ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E ele menciona o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas.
ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que muitos que estão lá fora, servindo o caminho largo, um dia ouvirão a voz do pastor e virão para esse caminho, adentrarão pela verdadeira porta. Ainda tenho muitas ovelhas que estão fora desse aprisco. Mas ele continua: o meu desejo, a minha vontade, ou a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão minha voz, e entrarão, e haverá um rebanho e um só pastor. É por isso que Apocalipse, complementando isso, diz lá: sai dela, povo meu. Por isso eu diz: essas ovelhas sairão desse caminho e só serão salvas adentrando no povo do Senhor. E eu quero dizer aos irmãos da igreja aqui, isso não quer dizer que a igreja do Senhor ou o povo de Deus terá o nome Adventista Sétimo Dia, porque como organização isso será desfeito. Mas entrarão pelos verdadeiros princípios pregados hoje pela igreja Adventista Sétimo Dia. Só quem entra por essa porta será salvo. E muitos que estão perdidos hoje, num caminho largo, achando que a vida é fácil, passarão por provações. E ou não passarão por provações, mas serão encontradas. Jesus dirá a elas, como eu disse ontem à tarde: onde é que tu estás? E elas descobrirão que estarão escondidas ou fugindo de Deus, mas terão que se apresentar a Deus como Ele quer que siga. E ao entrar por essa porta, entrarão e assim encontrarão pasto. E ele diz aqui: minha função agora é conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e entrarão, e haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 17 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tendo autoridade para entregar também a revê-las. Este momento, o mandato recebi do meu Pai. Agora termino dizendo: Jesus chega um momento, diz na Bíblia: eis que eu estou à porta e bato. Essa é uma outra porta. Porque para que você entre no caminho estreito e pela porta estreita, você primeiro tem que tomar a decisão de abrir uma outra porta. Sabe quando para você ter um acesso ao trono celestial de graça, você tem que abrir não só uma porta? Se você abre essa porta, a outra será aberta para você. A porta estreita, não é você quem abre. É alguém que abre para você. E quem é que abre para você essa porta estreita? O próprio Jesus, porque é através dele que você entra. Mas você tem uma função: é ouvir ele bater e abrir a porta. Se eu decidir não abrir a porta, ele não terá entrado. E ao ele adentrar no meu coração, permanecerá para sempre no meu coração e fará morada no meu coração. Se assim, ao aceitá-lo no meu coração, eu permaneço pela porta estreita, no caminho estreito da salvação com ele. Sabe, eu não sei quantos estão cansados do caminho estreito, das dificuldades. Mas eu quero dizer, minha querida igreja, não é tempo de desistir. Duas portas aprendemos aqui. A primeira é um largo estreito, e a outra é uma porta larga com um caminho bem largo, e outra é uma porta estreita com um caminho bem estreito. A porta estreita é quem? Cristo Jesus. A porta larga é o caminho do salteador, do ladrão do salteador. E descobrimos que agora, para entrar nessa porta larga, não preciso fazer nada, já estou nela, nasci nela. Mas para entrar a porta estreita, que será aberta para mim, e estará aberta enquanto ela não for fechada, diz que eu preciso abrir uma porta, e essa porta sou eu quem abro, para dar entrada ao caminho da porta estreita. É a porta do meu coração. E é por isso que ele diz: se você abrir essa porta, eu entrarei na sua casa, serei com você, e você com quem? Comigo. Quer ter melhor segurança do que ter Jesus com você na caminhada cristã? E teremos dificuldades? Teremos. Mas venceremos essas dificuldades, porque não estamos vivendo essa vida cristã sozinhos. O grande problema
é que a gente mensura a vida passada e a vida futura. Como a gente mensura a vida passada? A gente olha para trás e vê o caminho que a gente já percorreu. E começa a mensurar a vida futura, vê o caminho que ainda tem por percorrer. E você, como não tem dimensão do que tempo tem para percorrer no futuro, você se angustia. E será que eu vou chegar lá? Com tanta dificuldade que estou passando, será que eu vou chegar lá? E eu volto a dizer o que falei para vocês por quase 40 madrugadas. Sabe o que é o percurso do seu caminho? 24 horas. É um dia de cada vez. Você só precisa caminhar por esse caminho estreito um dia de cada vez. A caminhada que você já fez até hoje, nesse caminho estreito, ela já foi registrada. De forma boa ou de forma ruim. Mas a caminhada que você escreverá amanhã, ela ainda vai acontecer. O que vale para a sua salvação é o dia de hoje. E talvez isso seja a 28ª doutrina da igreja, que nós precisamos entender, a permanência em Cristo. O meu dia de oportunidade é hoje com Jesus. É por isso que eu tenho que sempre dizer, Senhor, não me tira desse caminho, porque a porta é estreita. Não me tira desse caminho. A minha pergunta, e eu sempre gosto de fazer uma no final: tenho eu aceitado seguir por esse caminho? Tenho a certeza que entrei pela porta estreita? Ou estou pedindo a Deus para enlarguecer o caminho? Às vezes a gente faz isso, né? Senhor, está difícil, por favor. O caminho está tão estreito, está tão difícil. Enlarguece o caminho para mim, facilita aí. Porque eu estou sofrendo demais. Estou com um problema de enfermidade na família, estou com um problema de saúde, estou com um problema no trabalho, estou com um problema... Não dá para largar o caminho? Esse filho, vou dizer uma coisa para você. Eu não disse que ia ser fácil para você, não. Ia ser difícil mesmo. Mas uma coisa eu quero que você saiba: você não está sozinho. E amanhã será um novo dia. Hoje, siga esse caminho com quem? Comigo. Amanhã será um novo dia. E amanhã você vai experimentar uma nova peregrinação. Quantos? Quando nós temos a certeza que entramos pela porta certa? Sabe o que me dá convicção do Evangelho de Cristo? É que um dia eu decidi, eu digo, por mais que tinha sido batizado com 11 anos, aos 19 anos de idade, eu disse, eu preciso abrir meu coração a Jesus. Eu preciso permitir que Ele faça morada no meu coração. Porque dos 11 aos 19 anos, frequentei a igreja, nunca fiz nada que pudesse me tirar da igreja, fui bem peralta na juventude. Mas nada que pudesse abonar ou desagradar o nome de Deus. Mas uma coisa eu lembro, eu era religioso, ou era cristão porque meus pais eram. Eu era adventista porque meu pai me ensinou o caminho de ser adventista. Eu estava nesse caminho porque meu pai me ensinou. Mas quando me senti sozinho, desamparado, no lugar de incrédulos, no meio de uma geração corrupta, onde que a marginalidade, como é que eu posso dizer? A maldade imperava, marginais estavam por perto, e eu querendo viver uma vida pura num lugar tão contaminado como um lírio no meio do pântano. Sabe, eu olhava e não via ninguém bom, ninguém, e vivia tremendamente seguro. Foi quando eu pensei, aqui onde eu estou, se eu morrer, será que eu estou salvo? Será que a minha religião é fruto da minha vida com Deus ou é fruto da vida que meus pais viveram? E eu já contei para vocês, quando um homem quase analfabeto prega um sermão sobre a multiplicação de pães e peixes e chamou para quem quiser ser discípulo, eu levantei, deitei os braços à frente e ali eu senti que Jesus estava entrando no meu coração. Estava dizendo, filho, aqui não é o teu lugar. Não é aqui que eu quero você. Sua caminhada vai ser mais difícil do que você está fazendo. Você ainda não caminhou nada sozinho. Até hoje, tudo que tu caminhou foi simplesmente orientação de teus pais. Você precisa fazer a sua própria caminhada. E foi quando então eu decidi ser adventista por minha própria vontade. Permiti que Jesus pudesse reinar no meu coração. Eu confesso para vocês que não foi fácil a caminhada. Não tem sido fácil.
E nunca vai ser fácil. Quem venha me dizer que a vida cristã e a permanência em Cristo é fácil, está mentindo. Porque não é fácil. A todo momento Satanás tenta nos tirar do quê? Do rumo verdadeiro. E não tem sido fácil para mim como não tem sido fácil para vocês. Eu, em questões de família, passei 10 anos sozinho. 10 anos sozinho. Criando 2 filhos, uma menina de 5 anos e um menino de 4 anos. Eu não podia pôr nenhuma empregada em casa, porque se colocasse eu era tirado do ministério. Eu dizia, o pastor tem uma mulher dentro da casa dele, ele não está casado com ela. E vocês imaginem, irmãos, que é cozinhar, lavar, passar, trabalhar e ainda me manter cuidando de uma igreja, às vezes cuidando de uma escola, às vezes como preceptor de uma escola. E eu não podia decepcionar meus filhos, porque a mãe já os tinha abandonado, e eu não podia abandoná-los se eu havia sido um colaborador para colocá-los no mundo, e Deus me deu essa responsabilidade. Por 10 anos sozinho. E teve momentos que eu tive vontade de desistir da caminhada. Mas Jesus me lembrava, claro que um dia eu fui te buscar onde você estava escondido de mim. Eu tinha feito uma teologia lá no garimpo. Quando talvez eu tenha ouvido a voz dele dizer, onde é que tu estás? O que você está fazendo que não está trabalhando para mim? E foi então que eu decidi entrar por essa porta. Ela é estreita, ela é difícil, mas há uma recompensa maravilhosa. Jesus diz, aqueles que entram por mim serão salvos, terão a salvação. E ele diz, muitos que estão ainda fora desse abrigo ouvirão minha voz e entrarão por essa porta e serão salvos. Só uma coisa me satisfaz nesse caminho. Só uma coisa. É a certeza que eu não estou sozinho. E só uma coisa me faz continuar peregrinando. É saber que não depende de mim chegar lá. Depende dele na minha vida. Quantos creem nisso? Deixa eu ver as mãos. Amém. Portanto, sua caminhada, difícil como possa estar sendo, acredite, ela foi idealizada por Deus. E eu disse um dia que Deus nunca vai dar para você uma prova ao ponto de você não possa suportar. Deus nunca vai dar. E se você tem suportado até aqui, não desista, não é tempo mais de desistir. A Bíblia diz, ainda está, lá em Hebreus diz, ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Agora, se nessa noite eu tenho alguém aqui que ainda não tem sua religião própria, se está aqui simplesmente por circunstâncias, mesmo que conheça o Evangelho, mas ainda não tomou sua decisão lá de Cristo, o meu apelo nessa noite a você, entrega o teu caminho ao Senhor. Abre teu coração a Ele. Permita que Ele, ao bater no seu coração, você abra, para que Ele possa entrar e fazer morada nele. E por mais que você se sinta só, ou tenha se sentido só em algum momento da vida, Ele nunca lhe abandonou e nunca lhe abandonará. Acredite nisso. Quem entra pela porta encontrará caminho, e assim achará o caminho verdadeiro da salvação. Porque essa porta, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, ainda que se esteja perdido, será salvo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos concluir cantando o hino 188. Não é muito conhecido da igreja. Já é conhecido? Então vamos cantá-lo. Hino de número 188. Eu sei que a equipe de música talvez não conheça bem, mas vem à frente e vamos cantar comigo, para eu aprender junto com vocês. 188. Coloca o CD pra gente, ou quem está o MP3, que a gente vai pedir. Vamos levantar e vamos cantar. A porta franca está da divinal morada, e Cristo nos concederá a triunfal entrada. Ó, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim,
a mim, a mim. A porta já me abriu. Ó, vinde todos sem tardar, se vinde sem demora, o tempo próprio vai passar. Jesus nos chama agora. Ó, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a mim, a porta já me abriu. Oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és a porta das ovelhas. E nós somos ovelhas no Teu rebanho. Não temos outro caminho a seguir senão esse, depois que conhecemos a Cristo como nosso Salvador pessoal. E entendemos que não há salvação em outro ser, senão no Teu Filho amado Jesus Cristo. É por isso, Senhor, que através do Teu Santo Espírito, te pedimos humildemente, que olhes para nós a cada dia do nosso viver. Se o nosso desejo é andar por caminhos largos, e que tão fácil a vida nos parece caminhar, ajuda-nos a compreender que para sermos salvos, às vezes sofreremos nesse mundo, mas encontraremos guarida em Ti, Senhor, e no Teu Filho amado Jesus Cristo. Tu és nossa rocha, Tu és nosso escudo e a nossa fortaleza. E por mais que um dia ou outro na vida possamos nos sentir inseguros ou sozinhos, que nunca esqueçamos, ó Pai, que Tu disseste na Tua palavra que Tu nunca nos abandonaria e que estaria conosco até o fim deste mundo, Senhor. Portanto, nos colocamos hoje em Tuas mãos, pedindo que não feches a porta da graça, até que todos nós e todos os nossos parentes e queridos irmãos e amigos possam adentrar por esse caminho maravilhoso. E, Senhor, um dia ter o privilégio de habitar contigo na maravilhosa cidade que estás preparando para cada um de nós. Enquanto estiver essa porta aberta, que aprendamos a viver contigo um dia de cada vez, Senhor. Hoje foi esse dia. Estamos vivendo já um novo dia depois desse pôr do sol. E que nesse dia, que começa pela parte escura, Senhor, vivamos o Teu querer e a Tua vontade. E por mais que tenhamos obrigações seculares na vida, mas que não esqueçamos que não estamos numa caminhada por acaso. Nossa caminhada não é o deleite dessa terra. Nossa caminhada é a satisfação da alegria que nos espera um dia lá no céu com Cristo Jesus. É o que te pedimos em Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém. Sinais estão a mostrar.